Pense na sua cidade. Já imaginou quantas pessoas estão saindo de um lugar para outro agora? Sabia que 30% dessas viagens são feitas em carros particulares? Pense como seria se essas viagens fossem de bicicletas, de ônibus ou metrô. Então, se os automóveis carregam tão pouca gente, por que ocupam 70% das ruas da nossa cidade? Agora é lei. A rua é dos pedestres, do transporte público e das bicicletas. É hora de recuperar o espaço perdido para os automóveis por décadas. Uma via democratizada tem que ser dividida de acordo com as necessidades das pessoas. E a matemática é bem simples. Menos carros significam mais faixas exclusivas, que significam ônibus mais rápidos, mais confortáveis, sem congestionamento, chegando mais cedo em casa ou no trabalho. E não é só isso. Com um transporte público mais eficiente, as riquezas da cidade aumentam. Surgem mais áreas verdes, calçadas, ciclovias, a poluição diminui e o espaço público se torna mais sustentável. Afinal, um país desenvolvido não é onde todos usam carros, é onde todos têm garantido o direito ao transporte público de qualidade e a calçadas e ciclovias seguras. É mais tempo, mais vida para você. Boa noite. Hoje vamos conversar sobre transporte público com um dos maiores especialistas nesse tema no Brasil, Ailton Brasiliense Pires. Ele é presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos e esteve em Goiânia para participar da inauguração do escritório da Regional Centro-Oeste, da NTP. A Associação Nacional de Transportes Públicos foi fundada em 1977, voltada ao setor de transporte público e do trânsito urbano do Brasil e que tem por objetivo desenvolver e difundir conhecimentos visando melhorar o transporte público. Por que está separado? Atenção! Devido à presença do usuário na via, na região da estação Carrão, os trens estão circulando com velocidade reduzida em maior tempo de parada. Periferianos, distantes estamos, eles querem manos, minas, longe do plano, acesso buscamos, nos mobilizamos, rapidez precisamos, uma taxa pagamos, para ter busão, lotação, metrô, fura fila teve quem votou, mas não rolou, povo paga caro, ganha pouco prejuízo, uma saída para se locomover, é preciso, ligeiro, sagaz, esperto, cauteloso, atencioso, me passo por um idoso, momento precioso, na fiscalização nem me viu, saio vazado na multidão, embarco no vagão tranquilo, na moral, a viagem é coletiva, mas também é pessoal, cada um busca uma forma de manter o astral, ouvindo o som, rolando ideia, lendo jornal, horário de pico, metrô lotado, passando mal, trabalhador no veneno, bem antes do serviçal, para o pobre, dificuldade é a real, a liberdade dos carros correndo na radial, quem não pode, faz um investimento mensal, uma cota considerável quando somos total, quem não se move, fica maluco, vê ao final, se não pagar transporte vai pagar pelo gardenal, lotação, metrô, busão, trem, carona, lotação, metrô, busão, trem, carona, lotação, metrô, busão, trem, carona, lotação, metrô, busão, trem, carona. Aprender a andar. Aprender a comer. Aprender a falar. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito.
Nossa dica de leitura de hoje é o site da ANTP, www.antp.org.br. Vale a pena acessar. Não perca no próximo bloco a entrevista com Ailton Brasiliense Pires, presidente da Associação Nacional de Transporte Públicos. Começa com você, em se transformar para transformar o mundo, ampliar seus horizontes e ver que tudo está interligado. E somos uma única família na Terra, onde pessoas, plantas e animais estão conectados. Portanto, precisamos de um sentido de responsabilidade universal, de espírito de solidariedade e colaboração global. O futuro das novas gerações começa por você. Somos todos cidadãos Terra e sonhamos com um mundo global mais justo, mais sustentável e mais pacífico, onde todos vivem felizes em paz e harmonia. Carta da Terra começa com você. Agora, ouviremos uma entrevista com o presidente da ANTP, Ailton Brasiliense, sobre mobilidade, cidade, manifestações, sobre o futuro da mobilidade no Brasil. Bom, na verdade o que aconteceu em junho não foi só por conta do transporte público, o aumento de tarifa ou coisa que o valha. Na verdade, há uma certa saturação da opinião pública com relação à forma como os nossos políticos, de maneira geral, e também como a própria classe empresarial, etc., tem tratado das questões públicas. A forma de representatividade que nós temos hoje, o poder legislativo, executivo, judiciário, etc., também entrou em questão. Claro que, para quem trabalha na área de transporte, trânsito, etc., focou mais a questão que envolvia a tarifa, a qualidade do serviço urbano, etc. Mas se olhar o âmbito todo, na verdade, está sendo questionada a questão da representação, a qualidade da vida urbana que nós chegamos a ter e, de uma forma geral, há uma vontade de que se discuta outras formas de participação. Ou seja, apenas a participação política como está montada hoje, onde a população é ouvida pontualmente, próximo das eleições apenas, e depois ela é convidada a se abster de qualquer outra coisa. E essa é uma questão que está posta para a humanidade, não é só para o Brasil. Nós temos que buscar outros caminhos permanentes de poder ouvir a população para tudo aquilo que acontece. Bom, nós tivemos uma ausência de políticas urbanas no Brasil. O Brasil, em 1900, tinha 10 milhões de habitantes, em 1950 tinha 50, hoje está nos 200. Tudo isso aconteceu, nós temos uma população essencialmente urbana, praticamente 90% morava na área rural, e agora em 2010 tudo isso se inverteu. E em 110 anos, a classe política pouca importância deu para as questões urbanas. Raras são as cidades que tiveram algum planejamento urbano. O governo federal, que não fazia as coisas devidas até 88, a partir de 88, com a nova Constituição, entendeu que não precisava fazer mais nada. E ficou mais de 20 anos olhando para o outro lado. Os governos estaduais, que têm muito a ver com a questão urbana, que os ônibus intermunicipais são deles, a habilitação de condutor é do governo do estado, a licenciamento de veículos, colocação desse veículo de forma segura nas ruas e avenidas e estradas do Brasil, é o problema do governo estadual. Os governos municipais, cabe além da questão da circulação, um planejamento urbano. É inadmissível que praticamente 99% das nossas cidades viram o crescimento / inchaço das cidades e pouco ou nada fizeram. Então você tem uma sociedade que sumariamente não deu a menor importância, entre outros assuntos, para esses.
Nós estamos colhendo agora essas décadas, se você quiser, séculos, de ou falta total de entendimento, incluindo a falta de investimento. Então agora, nos últimos 10, 15 anos, com exceções, né? Você teve exceção numa cidade aqui, na outra cidade lá, a nível de Estado quase nada, a nível do governo federal pouco ou nada. Nos últimos 10, 5 anos para cá, é que começou a se entender que realmente isso tinha que ter uma importância maior. Tanto que o tal Ministério das Cidades tem 10 anos. E o Estatuto das Cidades é de 2001. Né? A Lei da Mobilidade é de 2012. Parece que nós tínhamos uma população totalmente rural até 20 anos atrás e, de repente, veio todo mundo morar nas cidades. Isso é falso. Então, a demora da classe política de enxergar prioridade nas coisas é extremamente grave. E isso explica porque nós temos um número enorme de acidentes de trânsito, um transporte público normalmente desqualificado no Brasil todo. Claro que tem exceções, mas são exceções. A NTP surgiu por volta de 1977, no momento em que nós tínhamos conseguido construir na área de transporte uma empresa de excelência, e essa empresa tinha a seguinte ideia: se ela continuasse sendo uma exceção à regra, onde o transporte público era ruim, o que seria mais natural que mais cedo ou mais tarde essa ruindade iria contaminá-la. Então, uma forma de se defender foi tentar se juntar a outros organismos de transporte, trânsito e das questões urbanas para, em primeiro lugar, defender as teses mínimas. Segunda, divulgar aquilo que estava sendo feito no Brasil, que tem algumas coisas que são de excelente qualidade. E terceiro, começar a fazer propostas, né, de projetos de lei, e além disso você poder atrair mais gente da área universitária, de sindicatos de trabalhadores, de empresas públicas, empresas privadas, para que se juntasse a nós e viesse discutir propostas de encaminhamento que a gente poderia levar para o poder legislativo ou para o poder executivo. Então esse é um papel que a NTP está exercendo há 36 anos. Óbvio que ela não está sozinha, ela tem associados, além dos associados ela conta com uma parte da mídia e com uma parte da sociedade que também enxerga as mesmas coisas, e isso tem nos ajudado muito. Bom, em termos de revistas, nós já passamos de 130, né? Cada revista tem 8 artigos, portanto nós temos só de artigos publicados mais de 1000. Quem acessar o site da NTP, www.ntp.org.br, vai encontrar lá, por exemplo, cadernos técnicos, alguns projetos que nós fizemos e que depois acabaram repercutindo no campo legislativo, o Vale Transporte, a Lei da Mobilidade, o Código de Trânsito, o Estatuto da Cidade, que são alguns dos projetos que a gente trabalhou. O projeto da CID, que acabou tendo uma participação de identificação de recursos para a questão do transporte público. Nós temos procurado acompanhar, né, em Brasília, principalmente em Brasília, quando saem os mandamentos federais, mas também nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais, juntamente com os secretários municipais de transporte e trânsito, com quem nós temos mais de 80 reuniões realizadas nesses 20 anos, algumas reuniões em fóruns regionais, como São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, e agora estamos aqui em Goiás com esse mesmo objetivo, tentando fazer com que não se tente reinventar a roda, não se precise reinventar a roda, né? Vamos ver aquilo que o Brasil já produziu, e o mundo também já produziu, que no mínimo possa nos servir de referência, parâmetros para os projetos que nós temos. Nós temos uma série muito longa de cursos, né? Cursos de duração de 1 semana, 2 semanas, 1 mês, até mesmo de ano. E não só para quem está na área pública, como também está na faixa escola média, né? Às vezes nós diretamente e nós através de outras entidades. Por exemplo, aqui em Goiás, a Escola Técnica Federal de Goiás tem um curso sobre mobilidade. Tem os capítulos urbanos, a questão de transporte, de trânsito. Temos também isso aí em alguns outros estados. O estado de São Paulo tem um centro específico para diversos cursos, um deles é esse. O último que a gente lançou é um curso sobre a gestão da mobilidade. Nós estamos agora em agosto, chegamos a quase 300 alunos em 4 meses, esperamos alcançar 600. É um curso que dura 1 mês, tem uma possibilidade de 400 horas, mas esse é diferente dos anteriores.
Esse trata de um modelo, de um método que é ensino à distância. Um módulo de 30 horas, ele é monitorado, tem um tutor, onde há uma relação bionívoca entre aluno e tutor o tempo todo, e esse tutor procura fazer com que as pessoas desse grupo interajam entre si. E isso tem sido extremamente rico. Nós temos uma página na internet, lá no nosso site, se você acessar lá, nós temos os textos escritos por essas pessoas, né? Nós temos mais ou menos 50 textos desses quase 300 alunos. E ao longo do ano que vem nós vamos continuar estimulando para que os 600 novos usam também outros textos. E mais uma questão, ano que vem nós estamos fechando a ideia de um novo curso que nós vamos lançar provavelmente no segundo semestre, que deverá ser um tipo de um nível 2 em relação a isso aqui. Pegar alguns dados, né? O Brasil hoje tem 200 milhões de habitantes, a expectativa do IBGE é que nos próximos anos a gente ganhe mais 30 milhões de habitantes. Dificilmente esses 30 milhões de habitantes adicionais vão viver exatamente nas cidades maiores. Muito provavelmente vão viver nas cidades satélites dessa, que são exatamente essas que você falou. Cidade de 5, 10, 15 mil habitantes, que tem uma boa qualidade de vida, e é prefiro o cidadão morar ali, ele pega o carro, anda 10, 15 minutos e chega no seu emprego. O que acontece hoje nas cidades com mais de 200 mil habitantes do Brasil, que é congestionamento, poluição, acidente de trânsito, quem tem transporte público acaba tendo uma tarifa aumentada por conta da falta de prioridade de transporte público, é uma questão que o prefeito de cidades chamadas menores, mas menor em tamanho, não em qualidade de vida, portanto até um potencial para atrair, que ela repense todas as questões. Primeiro, que trânsito ocorre em cidade de qualquer tamanho. Tem ela 1.000 habitantes, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, ela tem que ter uma prioridade. As pessoas têm que estar conscientes do que significa morar numa cidade ou nas cidades, onde um país que tinha até 10 anos atrás uma frota de pouco mais de 30 milhões de veículos, por volta de 35, em 10 anos nós dobramos. E a expectativa é de que nos próximos 10 anos, a frota atual está aí na faixa de 70 milhões, a gente chega a 100 milhões. Nas cidades grandes, a frota já é mais ou menos essa mesma. Ninguém vai ter 8 carros. O cara vai trocar o carro atual por um carro mais novo, mas a frota de circulação é a mesma. Essas cidades menores, essas é que vão ter um aumento de frota. Então, o prefeito precisa entender que ele está lá para defender a qualidade de vida do cidadão que está lá. Uma das formas, ele precisa regulamentar a sinalização, precisa regulamentar a circulação de veículos, ele precisa garantir o menor número possível de acidentes de trânsito, de atropelamento e coisas do tipo. O acidente de trânsito não ocorre só em cidade grande. O Brasil, infelizmente, matou no passado 45 mil pessoas, feriu mais de 400 mil. Esses números estão distribuídos no país inteiro. Então, a questão do trânsito, a questão da redução dos acidentes, deve ser uma bandeira de qualquer prefeito, qualquer que seja o tamanho dela. Se ele pensar que já está na hora de pensar no transporte público, não é simplesmente jogar uma linha de ônibus lá e ver o que acontece. Como a cidade se organiza, tem muito a ver de como o transporte público é organizado. Então, o que você vai ter dentro em breve no Brasil, um país com dentro de 10, 15 anos, uma população de 230 milhões de habitantes, nós vamos ter uma frota maior, talvez falta de administração nessas cidades que nós estamos contando, e provavelmente o número de acidentes de trânsito vai ter um crescimento muito maior nessa do que nas maiores. Que nas maiores, de uma certa forma, vai criando uma cultura. Nessas, que você não criar cultura, é onde você deve ter o maior número de problemas. Bom, o Brasil assinou uma carta em 2011, que é o plano de redução de acidentes, né, que foi lançado em 2011, com a expectativa de chegar em 2020 e ter uma redução de acidentes. Ou seja, 2020 devia ter, na pior hipótese, a metade dos acidentes que teve em 2011. O carro está na nossa cultura há mais de 100 anos, e o que nós vimos é o seguinte: em 2011 nós tivemos quase 40 mil pessoas mortas, hoje tivemos 45. Ou seja, não assimilamos nada com relação ao trânsito. Com relação à sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente, cuidado com a água, cuidado com a floresta, a flora, etc., nós também estamos muito aquém daquilo necessário. E aí é uma questão que envolve governos,
envolve a sociedade como um todo. E sociedade como um todo, eu digo empresas, públicas e privadas. Se nós não entendemos que nós temos problemas graves desse tipo, equacionáveis, baratos e evitáveis, matar 45 mil pessoas por ano, só uma sociedade realmente despreocupada com a vida, realmente sem nenhum interesse sobre a qualidade da vida. Nós continuamos poluindo rios, fazendo o que nós estamos fazendo com lagos, o que nós estamos fazendo com o nosso meio ambiente e com o ar, é uma sociedade que continua sendo inculta, despreparada para encarar os problemas que nós temos. Isso é um problema do governo federal, dos estaduais, dos municipais, das universidades, da sociedade civil. Nós precisamos dar uma mudada nisso. Não tem o menor cabimento o Brasil continuar com todas as taxas desse setor da sustentabilidade, do trânsito, a questão do nosso desenvolvimento escolar, que continua sendo ridículo comparado aí no cenário das nações. Nós temos que acordar. Nós temos que construir uma sociedade mais responsável, mais competente. Não tem cabimento nós, no século XXI, termos os indicadores de qualidade de vida que nós temos. Eu acho que um dos pontos mais importantes foi isso que você acabou de levantar. Um país que não tem calçadas não respeita ninguém. Nem as pessoas que estão em perfeito estado de saúde, e muito menos aquelas que estão momentaneamente ou permanentemente com qualquer restrição de locomoção. E a sociedade brasileira foi muito cínica, muito irresponsável ao dizer que quem pavimenta o viário é o prefeito e a calçada é do cidadão. O custo de pavimentar, fazer uma calçada decente, deve ser 1000 vezes menos ou 10.000 vezes menos do que fazer a pavimentação da rua. Ou seja, não é uma questão econômica, é uma questão cultural. Os nossos prefeitos não dão a menor importância para um ser que ele também é, os familiares dele, chamado pedestre. Nós temos que, em primeiro lugar, tratar essa questão. Outra questão é a questão da bicicleta. Se você não tiver uma ciclovia, se o cidadão tiver que circular junto com o meio ambiente com automóveis, a princípio não tem nenhum problema, desde que o cidadão que, entre aspas, foi habilitado a dirigir um automóvel não seja apenas um condutor de veículo. Ele seja, antes disso, um cidadão. 90% nem sabe qual o respeito que ele deve ao outro veículo, a um cidadão que pode estar de bicicleta ou cidadão que está com a intenção de atravessar uma rua. O nosso problema é cultural, nosso problema é educacional, nós não nos preparamos para ter a população que temos e para darmos uma qualidade de vida que nós temos. A essência nossa é educação e cultura. O que foi tratado como o 15º item numa escala que vai do governo federal aos municípios, do poder público, o legislativo, que muito pouco se interessa por isso, o judiciário, que faz de conta que não é com ele, e com a sociedade como um todo, onde cada um acha que se ele resolver o problema dele e do filho dele, as coisas estão resolvidas. É uma visão extremamente míope. Não é assim que se constrói um país. Bom, o que nós esperamos da NTP é continuar divulgando e tentando levar à consciência o maior número possível de pessoas, estejam elas em cargos públicos ou não, estejam elas em empresas privadas, estejam elas, como você está fazendo agora, me permitindo fazer essa divulgação. Porque nós acreditamos que, justamente como eu acabei de falar, nosso problema é educação e cultura, este é um processo educacional, é um processo de propor novos patamares de cultura, novos índices de educação. A saída do mundo, os países chamados civilizados, etc. e tal, não foi pela economia, foi pela educação. A economia veio depois. Nós tentamos atropelar e achar que se a gente elegesse uma elite que conduzisse o país, o resto seria só a mão de obra que iria fornecer a mão e não teria cérebro. Então, nosso problema é a nossa elite. A nossa elite ela é a única culpada de tudo. A classe política, a classe cultural, a classe que você quiser colocar. Aquela nata, entre aspas, irresponsável que tem conduzido o Brasil é a única responsável. Bom, sou paulistano, nasci em 46, estudei em escola pública o tempo todo, menos o curso superior. Fiz 2 cursos superiores, um de matemática, outro de engenharia elétrica. Comecei trabalhando na área, na empresa que distribui energia elétrica em São Paulo, a Light.
Depois eu acabei me apaixonando pelo transporte, que é a Companhia do Metrô de São Paulo. Depois eu fui para a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, fui diretor do Departamento de Operações do Sistema Viário da Prefeitura, fui presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego. Eu fui assessor do processo de revisão, tanto na Câmara como no Senado, por parte da Frente Nacional de Prefeitos e do Fórum dos Secretários de Transporte. Depois acabei sendo diretor do Departamento Nacional de Trânsito, presidente do Conselho Nacional de Trânsito. Na ANTP, que ela tem 36 anos, eu estou lá há 30. Né? Então, eu tenho acreditado nessas questões que envolvem cidade, que envolvem envolvimento das pessoas, e continuo acreditando que o Brasil irá para onde a média das pessoas quiserem. Nós estamos cansados de sermos dirigidos por uma elite que não tem responsabilidade sobre essa condução. Crise, pânico. A humanidade vem nas últimas décadas recebendo vários sinais de alerta. Meio ambiente se degradando, falta de respeito pela vida, falta de paz e agora uma grave crise econômica e financeira. Crises nos fazem pensar e nos levam a transformações. Crises como estas necessitam de reinvenções, de soluções que vão à raiz dos problemas e não sejam meros paliativos. É hora de um novo modelo, um modelo que vá além do eu e leve em conta o nós, que pense no país, sim, mas também no todo. Um modelo baseado na comunhão, na interdependência, na solidariedade, na justiça, na essência do ser humano. Um modelo que nos faça buscar o bem comum em tudo o que fazemos. Carta da Terra. Em direção a um mundo sustentável. A ANTP ela avança de forma mais pragmática nesse momento em que nós vivenciamos uma crise gravíssima nas políticas públicas de mobilidade no Brasil. Ela passa a coordenar cada vez mais diagnósticos, estudos e que vão nos permitir, sem sombra de dúvidas, avançar no processo de definição de estratégias, de aprofundamento de pesquisas, de diagnósticos, para que nós possamos oferecer o nosso pensamento para o poder público, organizando e mobilizando a população de sorte a defender e repercutir, multiplicar esses conceitos que são tão caros para a qualidade de vida das pessoas. A ANTP, nesse sentido, investe na sua capilarização em todo o Brasil, e em especial na região centro-oeste, nos premiando e, de certa forma, até prestigiando a nossa liderança em função dos nossos esforços e das nossas articulações e integração com as forças vivas da sociedade, tanto no seu aspecto político, quanto no seu aspecto de mobilização, no seu aspecto governamental de uma forma geral. O dia que o poder público verdadeiramente priorizar o transporte público coletivo, teremos mais qualidade de vida nas cidades, com corredores preferenciais, ciclovias, requalificação urbana e uma nova política de uso racional do carro, pois, afinal, as cidades existem para as pessoas e não para os automóveis. Queremos agradecer a você que nos acompanha e também às pessoas que ajudaram a construir o programa de hoje. E não se esqueçam, se queremos um mundo melhor amanhã, temos que começar agora.